Aleluia, 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 aleluia. Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. La 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 la. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Hoje, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, ano de 2025. O Evangelho está em Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Continua o discurso apostólico de Jesus. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que sobrou, o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, relembremos que ontem Jesus falava sobre a oração, a importância de perseverar na oração. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, para anunciar o reino, para ser
sementes do reino neste mundo. E, na sequência, Jesus mostra como ele é semente do reino. Ele expulsa um demônio chamado Belzebu. E isto causou admiração do povão de fé. E causou ciúmes, invejas dos inimigos, que disseram que Jesus expulsou aquele espírito mau, Belzebu, que é o príncipe dos demônios para os judeus, para a mitologia judaica. Ele expulsou o príncipe dos demônios pelo espírito do próprio demônio, pelo poder do próprio demônio. E Jesus os desafia ao dizer que quando chega um homem forte, bem armado, guardando a sua casa, ela está guardada. Mas chegar um outro mais forte ainda, desbanca-o. Jesus é este homem forte que guarda a casa, e homem algum pode desbancá-lo. Aí Jesus mostra o seu muque e mostra que ele tem poder. Contra ele não tem ninguém bem armado. E Jesus diz que ele expulsa o demônio pelo dedo de Deus. Pelo poder de Deus é que ele expulsa os demônios. E é por isso que o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre eles. Meus queridos, minhas queridas, com Jesus nós somos fortes. Com Jesus somos capazes de expulsar toda maldade. E tem que começar do próprio coração. Se a gente não for capaz de expulsar a maldade do próprio coração, a gente não é capaz de fazê-lo ou de ajudar os outros a fazê-lo. E a maldade o mal faz parte do nosso ser. O pecado faz parte do nosso ser, mas somos capazes, pela graça de Deus, de dominar o mal. Não devo, mas posso desejar fazer o mal. Mas o importante é que eu não o pratique. Como aqueles dois jovens. Jesus fala que o pai manda, vai trabalhar na minha vinha. Um fala, vou, mas não vou. Outro fala, não vou, mas vou. Quem fez a vontade do pai? O que, embora tendo dito não, foi. Mas o que falou vou e não foi, caiu, perdeu. Pois bem, é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, diante da nossa natureza pecadora, que nós não caiamos. Ele ensinou o Pai Nosso anteontem. E no Pai Nosso, quando fala livrai-nos do mal, não é imunizai-nos contra o mal, que não haja mais mal para nós. É que a gente não caia, não ceda às tentações, não pratique aquilo que as tentações nos sugerem. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje a dizer que quando um espírito mau é expulso de uma pessoa, ele sai por aí a vagar, mas não encontrando onde ficar, ele volta. E se encontrar a casa suja ou preparada para ele, ele acaba trazendo mais 7 consigo e se instala aí nesta casa, neste coração, neste corpo. Meus irmãos e irmãs, não demos nós lugar ao pecado, à maldade. Nós procuremos, com a graça de Deus, a cada dia expulsar de si mesmo toda tendência ao pecado. Ninguém pode fazer nada com relação a ninguém. Isso cada um
precisa fazer a sua parte, expulsar o mal, expulsar o ódio, a raiva, a inveja. É trabalho que cada um deve realizar em si mesmo, para que possa também testemunhar e ajudar os outros a fazer o mesmo, como Jesus o fez. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.